Olá, boa noite. 2 projetos na pauta do plenário desta semana ainda estão sem acordo entre os senadores. O casamento entre pessoas do mesmo sexo e o limite para os estados tributarem o combustível de aviação. Veja na reportagem de Carla Benevides. Pelo texto, a alíquota de ICMS sobre o combustível de aviação não poderia ultrapassar 12%. Hoje, as alíquotas variam de estado para estado e chegam a 25%. O objetivo da proposta, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, é baratear as passagens e aumentar a oferta de voos, principalmente para as regiões Norte e Nordeste. Segundo as companhias aéreas, o gasto com combustível representa 40% dos custos operacionais. Os senadores de São Paulo se manifestaram contra a matéria. O estado cobra a alíquota máxima de 25% sobre o combustível de aviões. O senador José Serra lembrou que, se a medida for aprovada, São Paulo vai perder a arrecadação de recursos que são utilizados em saúde e educação. Retira da educação 125 milhões de reais. Retira. Por outro lado, é importante entender que, abaixando a de São Paulo, que é a mais alta, que é 25%, o que vai acontecer? Mais empresas vão recolher o ICMS em São Paulo. Aumentará a atratividade. Ele, no início do discurso, disse que vai ser perdido tantos milhões para a educação em São Paulo. No meio, ele diz que o mesmo São Paulo ganhará com a movimentação de ICMS com mais voos para lá. É uma contradição em si, no discurso. Como altera um tributo específico, o projeto necessita de 54 votos a favor, 2/3 da casa, um quórum considerado alto pelos parlamentares. Além do ICMS, outra matéria polêmica está na pauta. É o projeto que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De autoria da senadora Marta Suplicy, o texto altera o Código Civil e reconhece como família a união estável entre 2 pessoas, e não apenas entre homem e mulher, como está escrito atualmente no Código. O texto adapta a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2011 reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. Há uma mobilização grande da comunidade interessada LGBTI e nós temos que ver a realidade transformadora que hoje o Brasil vive. Na própria Comissão de Justiça, o projeto foi aprovado por unanimidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que quarta-feira nós vamos dar um grande passo, finalmente, depois de mais de 20 e poucos anos, aceitando a união entre pessoas do mesmo sexo. Já pensou em acompanhar os gastos do governo com uma obra por meio de um aplicativo de mensagens como o WhatsApp? É o que propõe o senador João Capiberibe. O projeto dele está na Comissão de Transparência. Uma das formas de ficar de olho no gasto do dinheiro público é o Portal da Transparência. Ele até que é bem conhecido. Olha só, eu sei que é um lugar onde você pode observar informações concretas do que o governo realmente está fazendo com o nosso dinheiro. Exatamente isso, Pedro. O portal existe desde 2004, mas será que todo mundo consegue acessá-lo? Meio confuso ainda para as pessoas de menos escolaridade conseguir ter acesso, chegar até a ele. Eu acho que falta algo que traga mais o povo para perto. A professora Márcia Marques trabalha num projeto que ensina as pessoas a usarem as ferramentas de transparência pública disponíveis no Brasil. Ela explica uma das dificuldades do portal. Não há uma norma de como deve ser o portal. Então, cada portal é de um jeito. E lembra que o portal não é a única ferramenta para conhecer os gastos públicos. A Lei de Acesso à Informação, ela é parceira dessas leis que tratam da transparência, porque a Lei de Acesso à Informação obriga o servidor público, obriga o Estado a responder ao cidadão. Agora imagina se houvesse um aplicativo para celular em que as pessoas pudessem acompanhar os gastos e cobrar o andamento de obras e compras públicas. Esse é um instrumento valioso, precioso na mão do cidadão. Com uma lei que permita o acesso ao acompanhamento de todos os projetos, de todas as atividades do Estado. Pela proposta do senador Capiberibe, um grupo virtual deve acompanhar como está sendo aplicado
do dinheiro que o orçamento separou para determinada obra, serviço ou compra pública. O grupo deverá ter representantes da administração pública e das empresas contratadas. O cidadão que quiser entrar no grupo terá de apresentar número do título de eleitor, e-mail, número do telefone. Os portais da transparência devem trazer um atalho para quem quiser se cadastrar nos grupos virtuais. É uma lei feita para o cidadão se aproximar e acompanhar todos os gastos públicos, acompanhar todos os projetos. Quem ficou sabendo da iniciativa até que achou uma boa ideia. É isso que a população hoje de Brasília, eu acho que do Brasil, precisa. Um aplicativo que possa fiscalizar as diferentes instituições. Eu participaria com certeza. Os participantes do programa Jovem Senador chegaram a Brasília hoje de manhã. Durante uma semana, eles vão vivenciar a experiência de trabalhar como um senador em Brasília. Essa é a 7ª edição do programa Jovem Senador. Os estudantes, todos do ensino médio da rede pública, tomam posse nesta terça-feira às 11 da manhã no plenário. As boas-vindas foram dadas pela equipe de Relações Públicas do Senado. E ainda no hotel, os alunos receberam orientações sobre o programa. Os 27 estudantes que chegaram a Brasília nesta segunda-feira foram selecionados por meio de um concurso de redação. E o vencedor de cada estado vai vivenciar durante uma semana a rotina dos senadores. Estou muito empolgada, primeiramente para conhecer os outros representantes, dos outros estados, a diversidade de cultura que vai ser isso, conhecer o processo legislativo, propor uma lei, conhecer toda a casa do povo, esse tipo de coisa vai ser muito interessante. Com o tema Brasil Plural para falar de intolerância, a redação deste ano teve participação recorde, quase 154 mil inscritos. É um número excelente, tivemos crescimento em todas as participações, tanto de professor quanto de aluno, de redações recebidas. A gente chegou a mobilizar esse ano mais de 10 mil professores. Durante essa semana, os estudantes vão se reunir em comissões, apresentar e votar sugestões de projetos de lei. Espero abranger o máximo de conhecimento possível, fazer novos amigos e levar para minha terra o que eu aprendi aqui. Ser uma jovem senadora é uma experiência ímpar, com certeza é algo que eu jamais esperaria que eu conseguisse chegar, por mais que eu sempre quisesse. E eu acredito muito que aqui eu vou conseguir aprender muito e ter esse intercâmbio de culturas com pessoas do Brasil inteiro, então isso é muito legal. Como parte da responsabilidade social do Senado, um dos objetivos do programa é estimular a participação dos jovens na política. Eu vim com a intenção de que o jovem ele se aproprie mais da política, que a gente saiba o que a gente está fazendo, quem a gente está escolhendo. Então que eu leve isso para lá, o interesse das pessoas, o interesse por isso. Olha a felicidade desses meninos poderem não só aqui que o projeto seja aceito e venha tornar lei, mas também nos próprios estados. Nós temos casos de projetos tramitando nos estados, sendo apresentados pelos jovens aos seus vereadores, aos seus parlamentares estaduais. E também temos casos de jovens, como o do Rio Grande do Norte, que já é um vereador. Os direitos que os estrangeiros ganharam com a nova lei da migração, sancionada no dia 20 de novembro, são o destaque do especial Cidadania, que vai ser publicado amanhã no Jornal do Senado. A nova lei de imigração entrou em vigor no dia 20 de novembro e traz uma série de mudanças para os estrangeiros que vivem no Brasil. O especial Cidadania desta semana mostra que, com a nova lei, os estrangeiros deixam de ser considerados ameaça à segurança nacional e ganham vários direitos. A reportagem da jornalista Thaís Bom explica que acaba, por exemplo, a deportação imediata. Antes da lei, qualquer imigrante podia ser expulso do país sumariamente e sob qualquer pretexto. Agora, eles só podem ser deportados por meio de um processo que tem o acompanhamento da Defensoria Pública. Outra mudança é que o imigrante não pode ser preso simplesmente por estar ilegal aqui no Brasil. O especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e no portal de notícias do Senado. O desenvolvimento da educação no Piauí é o tema do programa Assunto de Estado de hoje. A convidada é a senadora Regina Souza. Veja na coluna do jornalista Ronaldo Martins.
Piauí é reconhecido pela excelência na educação. Na última edição do exame que mede a qualidade da educação básica, foi um dos 4 estados brasileiros que alcançaram as notas estabelecidas para o ensino médio. O reflexo desse desempenho pode ser verificado no Enem, o exame que qualifica os estudantes para o ingresso nas universidades públicas. Em 2015, 4 das 10 escolas brasileiras com maiores médias de redação no Enem eram do Piauí. Também fica no estado a escola recordista de medalhas na Olimpíada de Matemática das escolas públicas. Para a senadora Regina Souza, o desenvolvimento na educação no Piauí é resultado de ações de governo e do comprometimento dos profissionais do ensino. O estado se considerado o patinho feio da federação, até 2000, né, era o patinho feio, era o último colocado em tudo. E então, quando assumiu o governo Wellington Dias em 2002, e daí para cá já teve outro governo, ele está no governo de novo, mas tem essa volta para a educação, esse olhar para a educação. Então, acho que isso contribuiu muito. Então, tem sempre o treinamento. O Piauí é hoje o estado que tem ensino superior em todos os municípios, né? Através da Universidade Aberta, que a pessoa pode fazer seu curso superior lá no seu município. É o único que tem isso, né? E são 224 municípios. Então, teve esse olhar para a educação. A entrevista completa você assiste no programa Assunto de Estado, que começa logo depois do Argumento. Não perca! E o senador Dário Berger é o convidado de hoje do programa Argumento. Ele defende as reformas fiscal, política e da Previdência para que o país possa reduzir as desigualdades e retomar o crescimento. Não é uma questão de desejo, é uma questão de necessidade. Nós precisamos rever isso. O mundo inteiro já fez essa revisão. Evidentemente que passou por conflitos, porque não é fácil fazer essas reformas, mas a bem da verdade é que hoje nós estamos vivendo muito mais do que nós vivíamos no passado, né? Você veja bem que, e aí a matemática infelizmente não fecha. O programa Argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E nós encerramos essa edição com as imagens do primeiro dia dos jovens senadores em Brasília. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.